Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais uma live. Arremate legal. Sim, hoje é quarta-feira, caos em São Paulo, greve de trens. Olha, hoje foi complicado, por isso que hoje cheguei um pouco atrasado. Live das 8h08 começou mais tarde, mas estamos aqui. E ó, ontem não teve, porque ontem teve da estrada, né? Fora de horário também e tal. Tanto que eu nem gravei, só falei um oi, tal, porque ontem, nossa, que aventura! Eu gosto. Olha, eu dirigi ontem mais de 600 quilômetros. É, mais de 600 quilômetros para poder, fui, só para vocês terem uma ideia, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela. Fiz esses três destinos ontem e acabei por despachar algumas questões importantes sobre leilões. É muito importante ter esse contato direto com o magistrado, com a magistrada, para poder realmente trazer o leilão válido e eficiente, eficaz. Eu tenho que ter efetividade. Bom dia, Cíntia. Seja bem-vinda. Bom, ó, quiser fazer perguntas sobre leilão, maravilha. Aliás, ontem eu visitei alguns imóveis que eu vou fazer leilão no Litoral Norte. Meu, Litoral Norte é maravilhoso. Litoral Norte, olha, é incrível. Eu visitei. Tem uma casa muito engraçada. Ela tem teto e tem uma vista pro mar. Olha, incrível, incrível, incrível. Ela vai entrar hoje no site. O edital foi aprovado é, segunda-feira. Ontem eu fui visitar o imóvel e vai para o site hoje. Meu, incrível, incrível. Aliás, pessoal, olha só que interessante, né? Vou trazer aqui bastidores, bastidores. E quando eu vou visitar imóvel, bom dia, Tas Mikekoup, doutora, né? Seja bem-vinda. Quando eu vou visitar imóvel, eh, o meu objetivo não é apenas e tão somente tirar foto, tal, porque assim, eu aproveito que eu tô indo despachar a petição, tô indo conversar com juízes, isso, aquilo, tal. Ontem eu também tive, fui tomar café com um amigo meu, ó, ganhei até livro, meu amigo o professor Caio Bartini, meu, o cara do direito tributário. O cara, deixa eu até colocar aqui na estante o livro. O cara do direito tributário, muito interessante. Bruna, bom dia. Aliás, Bruna, eu preciso falar com você sobre advogada da área trabalhista. Ó, segue ela, professora Bruna. Segue a Bruna porque ela tem realmente conhecimento incrível. Tô levando ela lá para a ESA, Vila Prudente, para ministrar curso. Preciso falar com você sobre o curso que você me apresentou, tá? Bom, mas olha só, quando eu vou lá, eh, aproveitando, né, a viagem, tudo, eu falo, bom, tô aqui do lado, deixa eu ir ver esse imóvel aqui, né? E aí eu vi alguns, tá? Eh, eu busco mais informações. E aí eu me lembro da época que eu prestava assessoria para arrematante. E como que foi a minha evolução nessa área, né? De entender o mercado, de fazer com que realmente eh, Em você é advogado que quer atuar com assessoria de imóveis em leilão, assessoria em leilões de imóveis. Você precisa entender muito mais do que o juridiquês, eu sempre falo isso. Bom dia, Wagner, seja bem-vindo. E o que acontece? Eh, quando eu comecei, lá atrás, há mais de 20 anos atrás, comecei a atuar com leilões de imóveis, e eu inicialmente fiz a vertente jurídica, eu comecei a ampliar essa visibilidade para entender que você tem que saber a parte do direito. Sim, mas você precisa também ampliar as suas habilidades, as suas skills sobre leilões.
Jefferson Jiménez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Diretamente de La Espanha. É isso? Nossa, tô passando vergonha aqui, né, meu amigo? É, maravilha. Que bom que você tá por aqui, cara. Jefferson Jimenez. Meu, temos histórias aí, hein? Temos histórias para contar. Mas olha que interessante. E aí eu fui lá e até tem um apartamentinho lá. Vou dar esse bizu aqui. Imagina você um apartamento na praia, fica na Praia Grande em Ubatuba. Praia Grande tem um monte de lugar. Praia Grande em Ubatuba. E lá, um apartamento de 49 metros quadrados. Não tinha ninguém no prédio, não tinha, tal. E aí eu conversei, eu tava lá tirando foto do prédio, tal, não sei o quê. Aí o zelador do prédio vizinho viu e falou assim: "Ó, tudo bem, eu vi que você tá aí chamando no interfone e tal, mas não tem ninguém no prédio, tal, hoje". E aí eu comecei a conversar com ele, conversar. Bom dia, Kátia! É, meu amigo Jeff, saudades também. Kátia, bom dia. Kátia, você entrou lá na comunidade? Eu te mandei o link. Espero que você. E ouve essa daqui, né? Aí eu tô lá, o zelador do prédio vizinho veio falar comigo, tal. Eu falei, ó, sou leiloeiro, tô fazendo leilão, né, desse prédio, tudo, tal, pá, 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 pá. Aí eu falei assim, pô, meu, você conhece? Ah, ó, aí eu falei, é o apartamento assim. Ah, não, é lá no segundo andar, é aquele lá, me até apontou a janela, tudo, falou, ó, mas tá muitos anos aí parado, né? Não vejo ninguém aí há muitos anos, tudo. Fiquei conversando, tal, dei o meu cartão pra ele e tal. Aí, na saída, né, saindo de lá, tal, eu passei no prédio do lado, não nesse que o zelador era de frente ao que eu tô fazendo leilão, eu tinha uma placa lá de um corretor de imóveis. Bom dia, advogado Heitor Kepler. Bom dia, Wendler. É, Aí o que que eu fiz? Eu falei com ele, eu peguei o telefone, liguei, né? Mandei mensagem de WhatsApp e tal. E aí ele respondeu, aí eu liguei para ele e tal. E eu falei assim: olha, eu tô vendo aqui uma placa de você aqui, corretor, tudo tal. Eu tô fazendo leilão de um apartamento assim, falei o nome do prédio, edifício Garoupa, apartamento 25, 49 metros, não sei o quê, parará, parará, pá, 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 uma vaga de garagem. Aí eu falei assim, pô, você sabe quanto que vale esse imóvel? Porque, meu, é uma pergunta importante. Aí ele falou assim, olha, deixa eu ver lembrar, tal, não sei o quê. Aí ele, ó, lembrei do prédio, não sei o quê. O último que eu vi vender por lá foi por 380, foi o que ele me falou. Aí eu falei, pô, que legal. Aí ele falou, você sabe como que tá dentro, tudo? Eu falei, não, porque não tinha ninguém e tal. Ah, eu conheço a zeladora, vou ver se eu consigo entrar no imóvel. Tá, eu falei, beleza. Leva o edital, né? Leva o edital do leilão, tudo. E aí ele falou assim, ó, 380. Eu falei, pô, meu, legal. Aí eu falei assim, quer saber quanto que tá no leilão? Que pode ainda parcelar? Aí ele, claro, então eu mandei o edital, né? Aí eu falei assim, ó, 185 mil. 185. Lance mínimo na segunda praça, né? Isso com base em julho, que eu ainda não atualizei para agosto. Mas, e com parcelamento, 25% de entrada, o salto em até 30 vezes, sem juros, só com correção monetária. E aí, com isso, eu falei, pô, mas olha que legal. Perceba como esse tipo de prospecção que você que presta assessoria em negócios imobiliários de leilão precisa entender que é além do juridiquês. Essa é uma habilidade. Conhecer pessoas, entender a realidade do mercado, entender que é, aquela oportunidade é ou não uma oportunidade. E eu falei assim, pô, meu, não tem, ninguém mora aí não, o pessoal só aluga, né? Vem só, de veraneio, aluga pra temporada, tal. E começou a me falar, Litoral Norte, tem muito lugar que é frequente isso, né? Falei, pô, bacana. Aí depois eu fui para uma outra casa. Meu, a casa na Ponta das Toninhas, na Praia das Toninhas. Quem conhece Praia das Toninhas em Ubatuba? Fala aí. Comenta aí.
Comenta aí, Praia das Toninhas em Ubatuba. Eu fiz já o leilão dessa casa, foi arrematada, só que a arrematante não pagou. Vai ter que pagar minha comissão. Foi determinado que ela pague também 20% para o, o exequente, que a associação lá é uma associação, não é condomínio, e também oficial MP, porque é crime fraudar leilão, então pode ser que tenha sido cometido crime também, tá? Bom, e proibiu ela de participar de leilão, tá? A praia é linda, né, Katia? A praia é muito linda. E aí, olha só, Katia, aí foi negativo, foi positivo, vendeu, mas não pagou, voltou a leilão de novo. O edital foi aprovado agora segunda-feira. Aí eu fui lá e tal. A casa, vocês viram? Eu fiz um vídeo até. Eu fiz vários vídeos que eu preciso passar para edição. Que, meu, você vê o mar. Você vê o mar. Árvores, mar, uma piscina de borda infinita. Tá nos meus stories. Eu coloquei um dos vídeos, eu coloquei no meu stories. Mano, maravilhoso. Nossa, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Muito bacana. Olha, e esse caso, muito provavelmente dá para ter a comissão do leiloeiro de volta. Ter a restituição da comissão do leiloeiro. Muito provavelmente é possível sim, tá? Então, olha que interessante essa realidade. E é uma casa maravilhosa num lugar incrível, tá? São 2 lotes que vão ser vendidos unificados por conta a piscina, ela acabou a área da piscina, uma piscina suspensa, meu, borda infinita, tal. Uma parte dela acabou passando, né, entre os lotes, tal. Meu, incrível, incrível, incrível. Né? Aí uma outra casa também na Praia Vermelha. Meu, Praia Vermelha. Ó, Kátia, você conhece a Praia Vermelha? Praia Vermelha, que linda, que linda, que linda, que linda. Também fui lá conhecer. Tá desocupada, mas não tinha como entrar nela. Eu também postei foto e tal. Meu, a Praia Vermelha é linda, hein? Putz grilo, não conhecia. Né? A Praia das Toninhas eu já tinha conhecido, tal. A Praia Vermelha não conhecia, tal. Aí depois eu fui pra Ilhabela. A Ilhabela, eu tô fazendo um leilão de um terreno lá, né? Até quando eu postei, vieram me chamar, né, no direct aqui. Ontem eu fiz vários vídeos, né? Felopes, advogado, bom dia. Mônica Campos, bom dia, né? Tem, pô, no surf, né, Katia? Pô, falando em surf, cadê aquele nosso navio, hein? Né? E aí, olha só que interessante, né? Me perguntaram, mas não sei o que, é propriedade, não sei o que tal. Aí, Katia, putz, Katia, eu só surfei em Praia Grande, mas da Praia Grande mesmo, tá? Aí pros teus lados, tá? Eu só surfei na Praia Grande. Não, faz tempo, né? E aí, mais de 70. Ó, detalhe importante. Eu tô fazendo um leilão lá em Ilhabela de direitos possessórios. Direitos possessórios. Aliás, chegando aqui em São Paulo, saiu publicação hoje de que foi aprovado o edital. Tá? As datas do edital foram aprovadas. Tá? Então, vou colocar no site também. Tá difícil. Putz, mas vamos lá, vai sair. Né? Rodrigo Abreu, bom dia. Bom dia, pessoa JB. Bom dia. E aí, olha só, Ilhabela. Até eu tava falando com a Sofia, eu falei, Sofia, tô indo pra Ilhabela. Sofia, você sabe por que lá não é feio? Aí ela, ai, papai, porque a ilha é bela. É esse nível, tá? Carolina, bom dia. E aí, mais de 70% dos imóveis em Ilhabela não tem matrícula. A realidade é comum de termos direitos possessórios lá. Até me perguntaram, pô, eu amo Ilhabela, eu quero. Eu falei,
tá, mas qual que é o objeto do leilão? Eu falei, direitos possessórios. Ah, não, aí não sei o que. Eu falei, então, mas é a realidade de lá. E como realidade de lá, você precisa entender também que o mercado imobiliário acaba absorvendo esse tipo de realidade, né? Então, eu não sei, Kátia, até do litoral sul também tem muito disso. Eu sei que o litoral norte é repleto de direitos possessórios que são objeto de penhora e são objeto de leilão, tá? Então, é tudo muito. E aí você tem que entender o mercado regional. Por isso que não dá, ó, você pode até só fazer a parte jurídica, mas não é. E aí depois eu me encontrei com meu amigo Caio Bartini, que me deu esse livro. Vocês conhecem o Caio Bartini? Meu, o cara só atuou junto no Congresso da Reforma Tributária. O cara tem, meu, os livros dele de reforma tributária. Ai, 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 ai. Ó, Editora Foco, tá? Entra, ó, até ele autografou pra mim, ó. Aqui, ó, autógrafo. Eu adoro isso, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal do Arremate Legal no Instagram e no YouTube, no YouTube e no Spotify. Ao amigo irmão Geórgios com as singelas homenagens do autor. Que maravilha. Bom dia, Bárbara Costa. Seja bem-vinda. E aí eu fui até tomar um cafezinho, que ele mora em Caraguá, fui tomar um café com ele, tudo tal. Aí ele, pô, vamos lá, a gente se encontrou na faculdade, que ele dá aula lá na faculdade, módulo da Cruzeiro do Sul. E aí eu encontrei com ele lá. Aí ele falou, pô, entra aqui na sala de aula, me apresentou para os alunos. O cara é gente boníssima, meu irmão, né? Então, você precisa entender mais do que apenas a parte jurídica dos leilões de imóveis, tá? É, e isso é relevante, essas outras habilidades são diferenciais, tá? E ó, eu vou começar a fazer uns levantamentos aqui que tem a ver. Vocês já se inscreveram para a aula do dia 18? 18 de agosto vai ter a aula sobre a penhora do imóvel perfeita. Uma aula às 19 horas. Eu vou falar sobre os 5 erros principais que você, advogada, você, advogado, comete ao requerer a penhora do imóvel. Então, nesse momento, tá? E aposto que você comete pelo menos um desses erros. Porque 98% das minhas nomeações, o advogado, a advogada não sabe pedir ou não pede, não requer adequadamente a penhora. Verdade. Ó, não analisa o direito registral, não analisa direito das famílias, não analisa direito das sucessões, não analisa direito processual civil adequadamente. E a demora do processo, eu falo isso com convicção. O judiciário tem as suas mazelas. O judiciário tem a sua demora. Tem, concordo com você, tá? Só que na parte de execução, cumprimento de sentença, quando chega a penhora, o momento da penhora do imóvel, eu digo para você que o advogado, a advogada contribuem muito para a demora do processo. Na ânsia de querer fazer rápido, muitas vezes. Quero fazer rápido. Putz, não, validade, efetividade. Validade, efetividade. E aí eu preparei um curso, a penhora perfeita do imóvel, a efetividade da execução. Meu objetivo, menos tempo, mais honorários. A gente sabe que você tem sucumbência, a gente sabe que você tem o quê? Os honorários contratuais convencionados, que muitas vezes são ad êxito e você precisa receber, tá? E aqui, olha só que importante.
Pega, ó, fala aí o tempo que você tem do início de um processo até a penhora do imóvel. Só até a penhora, tá? Ou até o leilão. 1 ano? 2 anos? 3 anos? Tem, né? 4 anos? Tem também. 5 anos? Tem também. Ó, eu ainda tô revoltado com o caso. Processo de 2005. Em 2026, eu sou nomeado. E uma questão de 2009 comprometeu todo o processo. Validade e efetividade. E eu falei para a juíza, excelência, não dá para fazer o leilão. Não posso fazer esse leilão. Não posso, não posso. Não dá, é impossível. Do ponto de vista da validade, é impossível, ninguém vai comprar. Tô esperando a decisão. Provavelmente ela vai, antes de decidir, vai mandar o contraditório pro condomínio. É condomínio, mano! Execução condominial. Ah, outro caso que eu tive segunda-feira. Segunda-feira. Que eu peticionei domingo, na verdade, né? É, domingo. Penhora de direitos do devedor fiduciante, tal, execução condominial. Ah, eu já tinha falado. Condomínio, tá lá, tem uma petição. Não é a penhora do imóvel em vez dos direitos. Ah, é. Credor fiduciário consolidou a propriedade sexta-feira. Sexta-feira, tá? Bom dia, Bárbara Costa. Seja bem-vinda. Né? Então, pessoal, assista faça a sua inscrição. Vai ter muito conteúdo nessa aula. E nessa aula, quem estiver nessa aula vai ter um descontaço para o curso. Essa é a primeira aula. É webinar, tal, é a primeira aula de uma série outras de mais 5. Que é o curso completo de A Penhora do Imóvel Perfeita, a efetividade da execução. Execução, cumprimento de sentença, penhorou o imóvel. Teu cliente já está pensando no dinheiro, mas você tem que pensar na validade e na efetividade para dar certo, para aí sim você receber dinheiro, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Quem está na live, ó, quem chegou mais tarde na live, é só digitar Arremate Legal no Spotify ou no YouTube. Eu tô ouvindo muito podcast no carro, eu uso o YouTube. Mas, eventualmente, pelo celular eu uso o Spotify com imagens, É só colocar Arremate Legal, tá? Então, entra aí no link, faz a sua inscrição, tá? Vai ser muito incrível, tá? Me falem aí alguma questão que vocês queiram levantar. Fala, pô, pergunta qualquer coisa sobre processo, leilão, tá? Ó, essas oportunidades que eu fui ontem ver, aí você vai falar assim, ah, mas é litoral, ah, mas não sei o quê. Prospecção dos seus clientes. Prospecção dos seus clientes. Começa a falar para os seus clientes que você mexe com leilão, né? Ezequiel Wang, meu amigo, seja bem-vindo. Meu amigo, ó, Wang, eu fui ontem pra Ubatuba. Meu, uma casa na tua cara. A tua cara mesmo. Eu vou te mandar depois os vídeos, tá? Pra você dar uma olhada aí. Nossa, piscina de borda infinita com vistas para o mar, ilha na frente. Olha, muito legal. E assim, vocês, ó, eu sei que a maioria dos que estão aqui comigo são advogadas, advogados. É, e até. Ah, olha só que interessante. Eu cheguei em Ubatuba para despachar, e aí eu já sabia que a juíza ia chegar só depois da 1 da tarde. Eu cheguei lá às 10 para 1. E quem conhece Ubatuba, o Fórum de Ubatuba, na frente fica a casa da OAB, né, de Ubatuba.
Meu, que casa bacana, hein? Putz, que casa bacana. Parece lá a tua, Katia, também que é muito, muito legal em Itanhaém. E aí lá em Ubatuba, tal, aí eu entrei, tudo, vi o auditório bacana. Aí eu falei assim, deixa eu ir lá mexer no computador, ver algumas coisas, tal. E aí na sala tinha um advogado peticionando, né, mexendo no computador. Me apresentei e tal. Aí eu falei assim: "Ah, o senhor mexe com leilão?" "Ah, não sei o quê". Aí eu falei tudo tal. Ele: "Pô, meu, eu sou advogado, Aí eu falei: "Que área você mexe?" "Ah, cível, família, mas ó, tô cansado, né, é complicado, família é muito pesado, né, direito das famílias nossa, eu cheguei a ter algumas demandas em família que são pesadas". E aí ele falou assim: "Pô, meu, mas" aí ele falou assim: "Mas, dá pra mudar, assim, da água para o vinho de área?" Aí eu falei assim: "Olha, é paulatino. Você vai prospectar clientes, tudo, tal, mas você vai gradualmente mudando de área, tá? Eu não estimulo você de uma hora para outra sair do que você faz para ir para outra área, né? Salvo se você tiver, por exemplo, uma ruptura, você saiu do escritório, isso, aquilo, tal. Mas dá para você fazer um plano de mudança de carreira, tá? Kátia, Ubatuba é bacana. É uma casa bem ampla, bem em frente ao fórum, em frente ao fórum, tá? Bem legal mesmo, tá? Então, você tem um caminho interessante aí. E foi como eu fiz. Eu advogava na área do consumidor, pregava outras demandas, pregava família um pouquinho, bem pouquinho, porque eu trabalhava sozinho, tal, até trabalhista eu cheguei a pegar, tal. E aí veio os leilões, eu comecei a um, dois, três, e aí ampliando, ampliando, ampliando. Então, você tem como entrar na área e amplificar com planejamento, com caminho, tá? Prospecção. E aí eu falei para ele uma coisa, eu falei assim, olha, você vai ter mais honorários em menos tempo, porque é isso que os leilões possibilitam, mais honorários em menos tempo, mais honorários em menos tempo, mais honorários em menos tempo, porque você trabalha na prospecção do tempo, atuar com leilões de imóveis, você vai atuar de 3 a 6 meses, às vezes menos, às vezes um pouco mais, mas você vai ter aí uma remuneração proporcional. Pega, faz essa conta proporcional. Teus honorários ao longo, o que você recebeu de honorários num processo, divide pelos 3, 2, 4 anos que você atuou. Você já fez isso? Agora, com leilão, trabalhar 3, 4, 5 meses para um caso. Divide os honorários por esse valor, que você tem aí uma remuneração de 5 a 10% do valor do arremate. É interessante. É interessante. É interessante. Por isso que dá para promover. Dá para promover. E ó, esse curso que eu fiz aqui, essa aula, a penhora, você precisa, se você vai atuar com leilão, você precisa saber também sobre penhora. Então faz. É o único curso no Brasil sobre penhora de imóvel. Eu não vi outro curso. É disruptivo, é único. A penhora do imóvel perfeita, tá? Faça essa inscrição. Entra no link e faça a tua inscrição. A penhora do imóvel perfeita, tá? Bciléu, bom dia, Bciléu. Ó, chegou agora, digita Arremate Legal no Spotify ou então no YouTube. Você vai ter acesso à íntegra. Daqui a pouquinho, né? Eu vou fechar agora a live. Daqui a pouquinho a gente tem. Ó, já deixa eu fechar aqui. Você que está aqui no meu YouTube ou no Spotify, Arremate Legal. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais. Tchau, tchau.